Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson, quem está ficando no telefone é a Bruna. Daí, Sejam bem-vindos a mais uma das perguntas do Alisson. Essa pergunta eu adoro ela, porque na verdade é uma pergunta, é um ditado popular praticamente, né? Mas como tu sabe que o copo está meio cheio ou meio vazio? E eu vou ser bem direto na resposta, mas depois a gente se aprofunda nessa questão, porque assim, para tu saber se o copo está meio cheio ou meio vazio, tu é que tem que ter enchido o copo. Ou tu tem que ter visto se alguém encheu o copo. O que eu quero dizer com isso? Como que tu sabe que tu tá completo? Tu precisa te completar. Como que tu sabe que tu tá pela metade? Porque tu te doou de alguma forma para outra pessoa. Como que tu sabe que outra pessoa está completa? Como que tu sabe se a outra pessoa precisa de um conselho, precisa de uma conversa, precisa de uma ajuda? Como saber se o outro está vazio, se o outro está meio cheio ou se ele está completo? Simples, perguntando. Ah, Alisson, nada a ver. Perguntando. No meu ponto de vista, quando tu pergunta como que o outro está se sentindo no dia, é uma forma de tu entender se ele está se sentindo vazio, se ele está se sentindo meio cheio porque ele está se completando naquele dia para poder transbordar, ou se ele está completo e está transbordando ou está esvaziando. Quando tu percebe isso, começa a entender a importância, às vezes, de conversas que para algumas pessoas são bobas, algumas conversas que podem mudar completamente o dia, a semana, o mês, o ano e a vida de algumas pessoas. Porque o que acontece? Dentro de uma pessoa podem existir diversos copos. Diversos copos. O copo da alegria, o copo da felicidade, o copo do amor, o copo da raiva, o copo do estresse. E o famoso copo que uma gota transborda tudo. Então, assim, se tu tem uma conversa, se tu faz uma pergunta para o outro, tu consegue entender que, de repente, uma brincadeira no momento errado vai fazer com que o copo transborde e um relacionamento termine. E uma empresa acabe, e um emprego seja perdido, e um processo seja criado. Isso eu penso ser tão interessante, porque perguntando como que o outro tá, perguntando qual que é o limite que tu pode ter ultrapassado, porque às vezes, numa brincadeira que tu nem percebeu que para ti não foi nada, para aquela outra pessoa foi uma ofensa, para aquela outra pessoa foi encher metade de um copo numa vez só. Então, como saber se o copo está meio cheio, meio vazio para transbordar ou completamente vazio? Perguntando. Perguntando como que o outro está se sentindo. E isso é tão interessante porque isso faz com que tu receba ajuda e com que tu ajude o outro de uma forma mais rápida, de uma forma mais certeira, de uma forma mais assertiva e eficaz. Ao entender que falta uma gota para a felicidade do outro transbordar, de repente tu vai fazer um monte de coisa para que não seja uma gota só, para que seja muita água derramando. Quando tu descobre que falta uma gota para outra pessoa se tornar rica em saúde, de repente tu não vai colocar uma gota, tu vai colocar um outro copo cheio. Mas de repente, se tu descobre que falta uma gota para ele transbordar de raiva, de frustração e de estresse, tu vai tentar fazer um buraco lá embaixo do copo para que aquela água não transborde, para que aquela água vá embora e para que o copo esvazie, para que a raiva não venha à tona e para que não aconteça um problema contigo e com
as pessoas que estão ao teu redor. Então vamos lá. Quantas vezes uma vírgula numa frase errada fez com que tu te ofendesse e fez com que tu humilhasse alguém? E aí eu falo humilhasse mesmo. Com que tu olhou e disse, porque eu tenho um carro tal, porque eu tenho uma casa tal, porque eu moro em tal bairro, porque eu tenho tantos mil na minha conta, porque a fatura desse mês foi tantos mil. E quantas vezes aconteceu o contrário? Quantas vezes outras pessoas acabaram fazendo isso contra ti, a tua pessoa, porque tu fez uma brincadeira que pra ti era tranquila, mas pro outro ofendeu de uma forma muito grande. Então, tu sabe se o outro tá feliz, tá faltando isso aqui para ser feliz e que o teu sorriso seria a gota, o teu sorriso seria o copo, a jarra para encher. Tu sabe se de repente falta isso aqui para aquela pessoa se tornar uma pessoa super saudável e tu vai lá e não faz nada por ela, porque tu não perguntou, porque tu não conversou, porque tu não procurou saber se faltava isso aqui para ela ficar saudável. De repente, o teu abraço poderia ser a gota que transbordaria um amor que se transformaria numa energia que carregaria uma cidade, um país ou um mundo completo. E isso, por mais bobo que possa parecer, isso faz muito sentido para aquelas pessoas que precisam ser elogiadas, para aquelas pessoas que precisam de contato físico, para aquelas pessoas que precisam de um olhar e de um carinho mais profundo. Porque a gente já conversou aqui em alguns vídeos, a Bruna sabe, a minha mãe sabe, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar abraçando, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar elogiando. Contudo, aos poucos eu comecei a conversar e a perceber que um abraço meu na minha mãe, às vezes, era a gota que faltava para ela ficar muito feliz. Porque como eu não sou muito de abraçar, quando eu abraço ela fica super feliz, porque o filho que não abraça, abraçou. O filho que não gosta de dar beijo, beijou. O filho que não gosta de elogiar, elogiou. Então, para ela, esse ponto transborda o copo, porque é muito interessante que quando ela comenta que quando eu faço isso, ela sente a sinceridade do meu gesto. Então, perceba, se tu é uma pessoa que não abraça, que não elogia, mas que tu incentiva, perceba se aquela pessoa não precisa do teu abraço, não precisa do teu beijo, não precisa do teu elogio para dizer ou para fazer com que o copo transborde, para fazer com que o mundo daquela pessoa mude de uma forma muito grande. E da mesma forma, o contrário. Porque de repente, às vezes daqui a um pouquinho, uma fala tua no momento errado pode acabar ofendendo, pode acabar distanciando, pode acabar criando uma barreira. De repente ela nunca vai ser destruída porque aquela barreira ela foi tão forte construída, que nenhum dos dois lados vai conseguir destruir. Dessa forma, é preciso entender. Tu, qual que é o copo que está faltando uma gota para encher, para transbordar? Qual que é o copo que está vazio? Qual que é o copo que está meio cheio, porque tu está enchendo ele aos poucos? Qual que é o copo que está meio vazio, porque ele se encheu, quase transbordou e ele está esvaziando? O que literalmente, como que tu está funcionando? Porque, de novo, amizades se criam com conversas, amizades se desfazem por conversas, relacionamentos funcionam dessa forma. Então, já pensou que de repente quantas pessoas tu ofendeu ou quantas pessoas se afastaram de ti e te acharam mal educado, te acharam arrogante, te acharam prepotente, te acharam uma pessoa insuportável
porque o copo delas estava quase que cheio e a tua fala foi a gota, ou foi um copo cheio na raiva, na frustração, no estresse, ou no sentimento mais negativo possível. Percebendo isso, tu consegue também entender se de repente o teu copo tá para estourar, teu copo tá para transbordar, e tu encontra uma outra pessoa que também tá com o copo para transbordar. E uma gota tua com uma gota do outro, encontra-se uma bomba atômica, encontra-se um problema para as pessoas ao redor que estão com o copo vazio, que estão com o copo meio cheio e que nem deveriam de estar escutando aquela conversa, aquela briga e vendo aquela água suja derramando. Algumas coisas são interessantes, algumas coisas eu acho interessante ser conversado de uma forma boba, porque dessa forma boba, às vezes é mais fácil também para explicar para pessoas mais novas, para as pessoas mais velhas, para as pessoas de qualquer idade e de qualquer pensamento. Porque no mundo em que a gente vive hoje, muitas pessoas estão com copos vazios, completamente vazios, esperando que alguns copos que estão transbordando mostrarem como que é o caminho de encher o copo. E tem muitos copos que estão transbordando que deveriam de estar vazios. Então, quando começa a entender isso, quando começa a perceber esse ponto, esse fato, a gente percebe também que se o meu copo ele tá para transbordar, será que é bom eu sair de casa? Será que é bom eu ter uma conversa ríspida com a Bruna? Será que é bom eu ir na casa da minha mãe? Será que é bom eu conversar com aquela pessoa que eu sei que ela vai ter uma gota para colocar naquele copo que está quase transbordando? Será que não é bom? Se eu sei que em um lugar ele me coloca meio copo de água suja, será que é bom eu ir naquele lugar com o meu copo meio cheio? Será que não é bom eu ir naquele lugar apenas quando eu estiver com o copo vazio? Porque dessa forma, eles vão encher metade do copo e não vai fazer diferença, porque ele não vai chegar ao ponto de quase derramar. Isso muda famílias, isso muda relacionamentos, isso muda conversas, isso muda a construção de um caminho. Porque quantas pessoas perdem empregos porque acabaram conversando com um cliente que estava já transbordando e que a gota que eles colocaram fez com que a pessoa se ofendesse ainda mais e perderam o emprego por causa de um cliente que já estava transbordando, mas que, porque algumas pessoas pensam que o cliente sempre tem a razão, acaba se incomodando. Quantas empresas fecharam porque um dono, porque um gerente, porque um cargo importante acaba exigindo demais de funcionários, de colaboradores, e os copos estão sempre cheios, transbordando, porque ninguém aguenta mais trabalhar naquele lugar, porque ninguém aguenta mais conversar com os cargos maiores. Perceber isso pode fazer muita diferença. Perceber isso pode fazer com que tu te afaste de lugares que estão sempre com a torneira ligada. E pode fazer com que tu te aproxime de lugares que também estão sempre com a torneira ligada. Qual copo que tu quer encher? Qual copo que tu quer transbordar? Qual copo que tu quer, que tu precisa esvaziar e qual copo que tu precisa manter sempre vazio? Porque às vezes se tu é uma pessoa explosiva e qualquer coisa enche o teu copo rápido e faz com que ele transborde, de repente tu precisa comprar um copo maior, de repente tu precisa comprar um balde, de repente tu precisa comprar uma piscina,
De repente tu precisa fazer um buraco muito grande para tu deixar aquela água sempre naquele lugar. De repente tu precisa criar um buraco para que se crie um açude. E por mais idiota que possa ser, eu falo sério. Eu falo muito sério porque se tu é aquela pessoa que se estressa fácil e que com qualquer coisa, tu precisa aumentar o copo. Tu precisa aumentar a capacidade de água para entender que em algumas vezes o problema não é o outro, o problema é o tamanho do teu copo. O problema é o tamanho do recipiente que tu tá mantendo e que tu tá permitindo com que coloquem água nele. E acho que isso de repente vai fazer sentido para algumas pessoas. Entendendo isso, tu vai ampliar os copos que precisam ser ampliados, tu vai diminuir de repente os outros que precisam ser diminuídos. Porque é interessante, será que daqui a um pouco a gente não pode ser feliz com uma gota? Por que a gente precisa ser feliz com a mesma quantidade de estresse? Não, vamos aumentar o copo. Vamos aumentar o copo, não vamos comprar uma piscina gigante para colocar água do estresse. E vamos diminuir o copo da felicidade. Diminuindo o copo da felicidade, qualquer gota transborda, qualquer gota nos faz feliz. E aumentando a piscina do estresse, para se estressar vai precisar de muita coisa. Mas também com aquela parte da água indo embora, ela vai embora e a gente não se estressa com facilidade. Bobagem para alguns, sentido para outros, um caminho criado para alguns, algo que não faz sentido para outros. Mas de repente tu criando cada vez mais perguntas, as conversas surgem, as amizades se criam, os trabalhos melhoram, os ambientes ficam mais leves e os estresses de vez em quando vão diminuindo até chegarem num ponto, não onde eles não existam mais, mas onde eles estejam controlados de uma forma que seja muito mais fácil para ti, onde seja uma forma mais tranquila, porque vão ter outras pessoas que vão entender o que é que faz com que a tua piscina encha de estresse, o que é que faz com que aquele copo que tu diminuiu para uma gota tu transbordar a felicidade. E aí fica o questionamento. Como que tu sabe se o copo tá meio cheio ou se tá meio vazio? Tu tá indo encher o copo para tua felicidade? Tu tá indo encher o copo do teu estresse? Tu tá vendo se o copo do outro, se o outro tá se preenchendo de felicidade ou de estresse para poder ir lá ajudar a esvaziar aquele copo de frustração, de estresse e poder ajudar a preencher cada vez mais o copo da felicidade. Se for da tua vontade, deixa nos comentários para que a gente possa conversar cada vez mais. Se for da tua vontade, curta o vídeo. Compartilhe para mais pessoas para conversarem, para de repente fazerem perguntas e entender até qual passo que eles podem dar para tu não te estressar ou qual passo que eles precisam dar para que tu seja mais feliz, para que tu crie uma felicidade tão grande que o copo diminua e que ele esteja sempre transbordando. Se inscreva no canal caso for da tua vontade, para que a gente possa continuar crescendo, compartilhando mais perguntas, criando mais conversas, criando cada vez mais caminhos para que perguntas sejam feitas, respostas encontradas e que a felicidade seja compartilhada e o estresse diminuído. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, até a próxima conversa, até a próxima pergunta do Alisson. Grande abraço, tchau pessoal.